Olá, sexta etapa da EJA. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Espero que estejam todos bem. Ensino religioso mais uma vez na área com vocês, com a professora Lúcia. E hoje nós vamos ver como tema tradições religiosas no aspecto cultural, no destino do mundo e do ser humano. Vamos lá então, começando, verificando como se dá a experiência religiosa. A experiência religiosa começou junto, podemos dizer, com a raça humana. Existem registros de experiência religiosa em todos os tempos e lugares. Vamos lá. Gente, vocês vão ver que os primeiros homens, eles já tinham a sua experiência religiosa, já expressavam a sua experiência religiosa. Como era a experiência religiosa dos primeiros seres humanos que habitaram o planeta? Essa experiência religiosa se dava ao culto aos fenômenos da natureza e continuou por um bom tempo. Nós vamos ver os povos indígenas, eles têm uma experiência religiosa, concretizam-a junto à natureza, numa proximidade com a natureza, utilizando os elementos da natureza. Os indígenas, eles cultuam a natureza como uma riqueza da raça humana. Desta experiência religiosa aí, nós poderíamos tirar uma grande lição para o momento atual que nós vivemos, onde a natureza é tão desrespeitada, não é mesmo? Vamos lá então. Essa experiência religiosa, gente, ela se dá de várias maneiras e essas várias formas têm um nome. Nós chamamos de fenômeno religioso. Mas para estudar o fenômeno religioso, nós temos que ver alguns conceitos. Vamos lá então. O primeiro conceito, o que é um fenômeno? Um fenômeno é algo que se apresenta para nós desvendarmos, que se mostra, para que nós possamos tecer um conceito a respeito disso, certo? Então, o que é fenômeno? É aquilo que aparece, que se apresenta, se mostra para nós. Ah, mas e o que é então o fenômeno religioso? É aquilo que se apresenta para nós, através do quê? De gestos, palavras, atitudes e ritos. Agora eu vou comentar cada um deles para vocês entenderem. O fenômeno religioso se apresenta através de gestos. Isto são gestos de religiões. Então, é uma forma deste fenômeno se mostrar. Palavras. Existem religiões que entoam mantras, outras orações, outras ainda expressam essas palavras através de palavras de outras línguas, do sânscrito, do judaico, e por aí vai. Atitudes. Aí é a prática dos ensinamentos daquela religião. O fenômeno religioso se mostrando na prática. E ritos. Nós estudamos que ritos são compostos por rituais onde se coloca em prática o ensinamento daquela religião. Então, o rito é aquela ação que os grupos adeptos daquela religião fazem, ou individual ou em conjunto, para cultuar a divindade ou as divindades, certo? Então, vamos agora ver de que trata o fenômeno religioso. Porque para nós estudarmos o fenômeno religioso, primeiro nós temos que analisar um outro fenômeno, que é
o fenômeno social. Vamos dar uma olhadinha no fenômeno social, como é que ele se apresenta. Haja vista que nós estamos inseridos numa sociedade, o fenômeno social, ele se mostra na sociedade. Esta sociedade, como é que ela é composta? Por grupos, por classes. Então, por que nós estamos vendo o fenômeno social, como ele se apresenta? Porque o fenômeno religioso, ele vai se apresentar dentro do fenômeno social e do fenômeno cultural. Vamos então para o que é o fenômeno cultural. Como é que ele se constitui? Próxima cartela. Ele se constitui pelo modo de vida dos povos, pelas etnias. Aí o que vem aqui dentro do fenômeno cultural? Vejam bem, entra as tradições deste povo, certo? Os costumes que estão arraigados neste povo. E por aí vai. Então, nós vimos que esses dois fenômenos aí englobam o fenômeno religioso. O fenômeno religioso está inserido aí. Porque não há fenômeno religioso sem olharmos o social, certo? Dos povos, sem olhar a tradição dos povos. Porque é daí que vai sair a prática do fenômeno religioso. Como assim, professora? Vamos ver aqui. Como que se dá a experiência religiosa? Alguém de vocês, acompanhe aqui comigo, já viram alguém ou ouviram alguém falar assim: professora, o fulano trocou de religião, ele tinha uma religião, não gostou, não deu certo, foi para outra. Ah, porque lá nesta religião, ele conseguiu realizar a experiência religiosa que na anterior ele não havia conseguido. Como assim, professora? Então acompanhe comigo aqui, a experiência religiosa e o fenômeno religioso. Próxima cartela. O fenômeno religioso necessita de um rito. Por quê, professora? Porque ele perpassa todas as dimensões do ser humano. Agora vocês acompanhem aqui comigo que vou explicar mais detalhado. Acompanhe o biológico, o psicológico e o sociológico. Por que a pessoa não conseguiu fazer a experiência religiosa naquela religião? Porque ela não conseguiu realizar a completude do biológico, do psicológico e do sociológico. O biológico é a nossa corporeidade, certo? O nosso corpo. O psicológico são as nossas necessidades psicológicas. E o sociológico é a nossa necessidade como ser social. Certo? Sociológico, o ser social que precisamos ser, que está na nossa natureza. Então, o fenômeno religioso, ele se concretiza, gente, dentro destas 3 dimensões aqui. A pessoa conseguiu fazer a experiência religiosa nestas 3 dimensões. Certo? Deu para entender? Vamos adiante. Vocês estão vendo aí ritos. Esses ritos são vendo os rituais. Por exemplo, o batizado no cristianismo, o batizar, que é da religião do judaísmo, onde um jovem é inserido no mundo adulto. E estão vendo a genuflexão na mesquita aí, onde os islâmicos estão adorando o Deus Alá, certo? Então, é aí a concretização, através dos rituais, da experiência religiosa. E esse fenômeno religioso, por que ele acontece? Essa experiência religiosa, vamos lá. Próxima cartela.
Por que o ser humano tem esta ânsia pela experiência religiosa? Porque nós buscamos um autêntico relacionamento. Mas com quem, professora? Com o transcendente. Este transcendente pode ser a divindade ou pode ser aquele Deus único. Ou, não interessa a forma como vocês chamarem, mas a força maior que rege a nossa vida. Certo, gente? Independente da forma como vocês chamarem, a natureza do ser humano é buscar este relacionamento com este ser. Deu para entender aí a experiência religiosa e o fenômeno religioso? E essa experiência religiosa nós concretizamos através do fenômeno religioso, que tem todos esses itens aí. A tradição, o tempo de um povo, a forma como este povo vive e por aí vai. Todos esses aspectos que nós vimos. Vocês estão vendo aí, nesta imagem, por favor, a próxima cartela do Michelangelo, a criação de Adão. Deus, olha que obra maravilhosa, Deus criando a raça humana, Adão. E aí está onde nós podemos explicar esta ânsia pelo transcendente. Porque nós fomos criados pelo transcendente. Certo, pessoal? Olhem que obra maravilhosa esta. Fiquem com esta obra guardada para nunca mais esquecer porque nós buscamos tanto a experiência religiosa. Vamos adiante. Agora, as noções básicas em relação à experiência religiosa e o fenômeno religioso. Primeira questão. Ele está vinculado, o fenômeno religioso, à cultura e à tradição de um povo. Agora olhem aqui para mim, acompanhem comigo. Todo povo, ele tem suas práticas religiosas dentro da sua cultura. Se vocês olharem pelo planeta, a região onde a pessoa vive, a forma como a pessoa vive, a sua cultura, é ali que ela vai colocar em prática o fenômeno religioso. E nós temos aqui um exemplo nas religiões xamânicas, a função do pajé. A função do pajé está intrinsecamente ligada à tradição daquele povo. Certo? Então não tem como quebrar, desligar, porque eles vivem aquela tradição no dia a dia. E o pajé, ele concretiza o fenômeno religioso. Vamos para outro item. Vamos lá. O fenômeno religioso está ligado à cultura e à tradição de um povo. E dentro desta cultura e desta tradição, nós temos os líderes religiosos, que são aqueles que colocam em prática e orientam o povo daquela tradição. Agora vai passar aí um vídeo para vocês e eu vou tentar explicar para vocês no que consiste esse vídeo. Este fenômeno religioso dos povos da África, maravilhoso, que para nós ocidentais é difícil explicar. Como que uma tenda se locomove sozinha, sem nada dentro. Lá na África, eles invocam a entidade, inclusive mostram, vocês vão ver aí, eles com a tenda virada para mostrar que não há nada dentro. A entidade toma a tenda e se locomove, dança conforme os tambores deles. Vai passar para vocês aí e nós vamos encerrar com este vídeo para vocês verem na prática um fenômeno religioso maravilhoso das culturas africanas que para nós é difícil de explicar, certo? Vamos lá então? Vocês estão vendo aí eles com uma tenda e nesta tenda o que acontece? São os zangbetos, que se chama na África. Eles dançam com os seus tambores
E a entidade toma, olhem aí, ó, ela se rodopiando no terreiro, a entidade toma esta tenda e dança junto com eles. Só que não há nada ali dentro. Eles acreditam, aí eles estão mostrando que não há nenhuma pessoa, nenhum ser construindo esse movimento. E aí os tambores, esta entidade dança no terreiro ao som dos tambores. Um exemplo típico, aí gente, ó, eles estão mostrando que não há ninguém nem nada movimentando esta tenda, que simplesmente a energia espiritual ou a entidade, certo? Então espero, pessoal, que vocês tenham entendido a relação entre a experiência religiosa e o fenômeno religioso através deste exemplo que nós deixamos para vocês aí. E agora eu chamo vocês para a nossa DLI. Vamos para a nossa primeira questão. Descreva um fenômeno religioso que há no lugar onde você vive. Espero que com os nossos exemplos tenha ficado bem claro o que é o fenômeno religioso. Vocês irão analisar aí e vão contar para nós. Questão 2. Você conhece algum fenômeno religioso de uma religião africana? As religiões africanas que você conhece têm algo em comum com a sua? Então, pessoal, uns minutinhos para vocês trabalharem, mãos à obra, daqui a pouquinho nós voltamos.
aí, meu povo, deu para descobrir um fenômeno religioso de onde vocês moram? Vamos dar uma analisadinha. Vamos lá ver as respostas possíveis que vocês poderiam ter dado. Vamos ver o nosso comentário. No local onde nós vivemos, há várias manifestações do fenômeno religioso. Vamos ver algumas benzeduras. Em cada bairro da nossa cidade, a gente conhece uma benzedeira, aquela que cura através de rezas sobre uma pessoa. As danças, nós vemos no xamanismo, nós vemos nas religiões africanas, as oferendas, certo? É um aspecto do fenômeno religioso das religiões candomblé, umbandas africanas, certo? Falar em línguas aqui das religiões cristãs, católicas, os carismáticos e evangélicas, também é um fenômeno religioso. E as incorporações, nós vemos as incorporações no espiritismo e vemos as incorporações na umbanda e no candomblé, certo? Então, tudo isso são aspectos do fenômeno religioso, certo? Vocês poderiam ter dado uma destas respostas, mas não quer dizer que não tenham encontrado outros fenômenos religiosos aí no lugar onde vocês vivem, que nós não colocamos aqui, não citamos, ok? Vamos para a nossa segunda questão. Você conhece algum fenômeno religioso de uma religião africana? As religiões africanas que você conhece, têm algo em comum com a sua? Podem ter encontrado inúmeras respostas aí. Mas nós vamos comentar que nas localidades onde nós moramos, pessoal, existem inúmeras religiões que vieram da África, afrodescendentes. Mas é bom nós colocarmos aqui que essas religiões muitas vezes estão ocultas, veladas. Por quê, professora? Por causa do preconceito, da agressão, do fundamentalismo de outras religiões, certo? Não quer dizer que que no bairro onde vocês moram não tenha uma religião afrodescendente. Mas o que acontece aí? Essas religiões não se mostram para não sofrer preconceito, para não sofrer vandalismo, para não sofrer represálias. Isso é muito triste, né, pessoal? Porque há uma lei da Constituição onde nós devemos respeitar a crença do outro, certo? Então, com certeza, na localidade onde vocês moram, deve haver uma religião de origem africana. Pessoal, ficamos por aqui. Foi uma alegria ter estado com vocês. Espero que vocês agora tenham clareado o que é o fenômeno religioso e a experiência religiosa pessoal de cada um. E até a nossa próxima aula.